tua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amados irmãos, como foi dito então no início, no comentário, hoje é o 4º domingo, a igreja celebra o 4º domingo do Bom Pastor, como nós ouvimos também no Evangelho. E hoje é o Dia Mundial de Oração pelas vocações, não somente as vocações sacerdotais, vocações também religiosas, e podemos também dizer vocações matrimoniais, porque dali do matrimônio, da família, é que saem as outras vocações, tanto sacerdotal quanto as religiosas. Então nós hoje rezamos de uma maneira especial por todas essas vocações. Amados irmãos, eu anotei algumas coisas aqui para partilhar com vocês. Jesus, como bom pastor, é a pedra que os construtores desprezaram, que se tornou a pedra angular, a pedra de sustentação que dá equilíbrio e segurança. E Jesus é o único pastor capaz de salvar e dar a vida por suas ovelhas. Eu acho que isso a gente já sabe, não é? Jesus é a pedra que os construtores... Quando diz os construtores aqui, eles estão se referindo então aos mestres da lei, os doutores da lei, os fariseus que naquela época recusaram a Jesus como Messias, como Salvador. Então eles desprezaram essa pedra angular, que é a pedra principal que se coloca numa construção. E Jesus é esse pastor, nós sabemos que foi o único pastor realmente que deu a vida pelas ovelhas, como ele mesmo diz, Eu sou o bom pastor, dou a minha vida pelas ovelhas. A linguagem de pastor e ovelhas vem lá do cenário do Antigo Testamento. O Primeiro Testamento, sobretudo do profeta Ezequiel. Nós, hoje, no domingo do ano B litúrgico, não se fala da leitura de Ezequiel, mas num desse domingo, a igreja ela divide o ano em 3 ciclos, A, B e C. Nós estamos no segundo ciclo B. Não sei se é no ciclo C ou no ciclo A, qual dos dois é que ele vai dizer sobre essa leitura de Ezequiel. E Ezequiel denuncia o comportamento, no capítulo 34, dos maus pastores, que não cuidaram das ovelhas como pastores fiéis e cuidadosos, e anuncia que o próprio Deus vai tomar conta das ovelhas. Então ele diz que, na verdade, ele fala realmente e profetiza, que Deus vai tomar conta das suas ovelhas. Por isto, no relato do Evangelho, Jesus assume a missão de pastor, enviado por Deus, Pai. Em resposta aos maus pastores, Jesus afirma, então, eu sou o bom pastor que dá a vida por suas ovelhas. Ou seja, Jesus é esse único pastor capaz de salvar e de dar a vida pelas suas ovelhas. Agora tem uma outra segunda figura, não somente do bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, mas a figura de quem? Do mercenário. O mercenário é um pastor contratado, um contrato que ele faz, pago para tomar conta das ovelhas. Ele, como denuncia a mensagem do Evangelho, não é capaz de tomar conta das ovelhas. Pode tomar mais ou menos. Quando o perigo se aproxima, o que ele faz? Foge e abandona as ovelhas à mercê dos inimigos. Ele não tem compromisso. Não tem um compromisso de zelo e cuidado dessas ovelhas. Não é que é capaz de dar a vida por elas. Não é capaz de, quando chegar o lobo, quando chegar o assaltante, quando chegar qualquer outro perigo, ele correr lá e defender as suas ovelhas. Porque ele é contratado. Então ele não tem nada de união ou algo com as ovelhas. Para ele é só um trabalho que ele está fazendo. Jesus não. Como o bom pastor, ao contrário, ele dá a vida pelas ovelhas. E ele, como o bom pastor, pretende acolher outras ovelhas que ainda não estão seguindo os seus passos. Então Jesus vem como o bom pastor
não foge do perigo, porque ele tem algo com as ovelhas. Num dos evangelhos, porque cada ano, um ciclo do ano da liturgia, um pedacinho desse evangelho, não é o evangelho todo de João que nós lemos hoje. Ele é dividido em 3 partes nesse ciclo. E numa dessas perícopes, né, que a gente fala, Jesus disse que as ovelhas ouvem a sua voz, porque ele tem uma intimidade com as ovelhas, ele cuida. Mas talvez também não é só a gente quando fala de bom pastor, talvez não é só um pastor, aquele pastor que a gente idealiza, que é bonzinho, que beija as ovelhas. Tem isso também? Sim. Né, que abraça, que cuida, tem sim. Mas o bom pastor aqui é muito mais do que isso, é o pastor corajoso, que quando vem um perigo, ele não mede esforços para poder salvar as suas ovelhas. Não somente com cuidadinhos, né, com beijo, com carinho, com cuidado, que colocar no redil, não, mas que quando vem o perigo, ele toma a frente e dispersa o perigo e cuida das ovelhas, não como o mercenário é o contrário, ele sai correndo e deixa o perigo tomar conta das ovelhas, e o bom pastor Jesus não, ele toma a frente das ovelhas para dispersar o perigo e recolher as ovelhas. A diferença, porque não é contratado, é o pastor, o verdadeiro pastor, e o verdadeiro pastor vai dar a vida pelas suas ovelhas, e a gente sabe que Jesus fez isso. Porque nós ainda, como estávamos pecadores, como a gente ainda, né, tinha a nossa nota promissória assinada ainda como nosso pecado, o Senhor Jesus veio, né, como bom pastor, dando a sua vida por nós e tirou essa nota promissória das mãos do inimigo de Deus, cancelou ela, dando a sua vida por nós. Esse é o verdadeiro bom pastor. E como o padre disse, então, ele disse que ainda tinha outras ovelhas e outros redios. Não é? Ele vem para todos. Aquela que ainda não estão seguindo os seus passos. A proposta do bom pastor é acolher todas as ovelhas, as que já estão à volta dele e aquelas que ainda vão se achegar até ele. Irmãos, a mensagem do bom pastor de Deus é universal, então. Nós percebemos isso quando Jesus fala. Não é só cuidar daquelas que estão no seu redil, que era o povo, naquela época, o povo judeu, mas todas as outras. É uma linguagem universal. É para todas as pessoas que se abrirem à proposta dele e fazerem parte do rebanho de Deus. Jesus, irmãos, como bom pastor, age também por meio dos discípulos, dos seus seguidores. Vimos isso na primeira leitura com Pedro, dando testemunho da força e do poder do nome de Jesus para curar, salvar, perdoar e transformar vidas. É uma missão universal para acolher todas as outras ovelhas que ainda não estão caminhando. Lógico, aquelas que ele já uns caminhos ele os guarda e protege, mas ele sai atrás das outras. E aqui nós percebemos a ação de um outro protagonista. O Jesus, o bom pastor, a gente falou do mercenário e agora a gente tem um outro protagonista nessa caminhada, que é o auxiliador dos novos pastores. E esses novos pastores somos todos nós. Cada um de nós somos convidados aos novos pastores, sermos novos pastores. Pedro fala inspirado pelo Espírito Santo, que foi prometido por Jesus para auxiliar os discípulos na missão e nas provações. O Espírito Santo acompanha, fortalece e inspira os discípulos de ontem, de hoje e os de sempre. Então, amados, quando se falar de bom pastor, a gente não deve pensar que é somente o padre, os religiosos, ou alguém que está à frente da igreja, algum coordenador, alguma coisa assim. Não, todos nós somos convidados. Fazemos parte do rebanho do redil de Jesus.
Mas hoje nós somos também convidados a sermos esses discípulos como Pedro. Nós vimos na primeira leitura, dando testemunho, inspirado pelo Espírito Santo, o protagonista da missão, que vai fortalecer os novos pastores. E aqui todos nós somos novos pastores para levar Jesus às ovelhas que ainda precisam, inspirados pela força do Espírito Santo. Acho que só tem uma criança que não é batizada aqui, que é a Catarina ainda, não é? Eu acho, que está aqui no meio de nós. O restante, todos nós somos batizados. Recebemos o Espírito Santo e o Espírito Santo nos faz protagonista também dessa nova evangelização como pastores. Cada um de vocês, o padre, talvez pela sua vocação específica, os religiosos, mas cada um de nós pela nossa vocação cristã e que recebemos o dom do Espírito Santo e somos convidados a sermos os novos pastores para levar Jesus. Aí eu pergunto a cada um de vocês, você está deixando Jesus ocupar o lugar de pastor em sua vida? Você está sendo uma ovelha que ouve a voz do bom pastor e o segue? E você está sendo um novo pastor para levar essa voz de bom pastor às ovelhas que precisam? A gente precisa de nos questionar e nos perguntar se nós estamos sendo esses novos pastores dessa nova evangelização. Talvez alguns sim se deixam, alguns talvez ainda não, alguns participam só, querem ser cuidados, mas o convite é para também se cuidar. Se cuidar no sentido de cuidar do outro. Cuidar daquele que está lá fora perdido e que precisa também ser cuidado. E você também ser esse pastor ou essa pastora para ajudar as novas ovelhas. Porque as ovelhas, como diz Jesus, Ele quer todas com um só redil, com Ele, como um bom pastor. E nós, como ovelhas, vamos ouvir a sua voz e segui-lo. Segui-lo também como bons pastores na caminhada para podermos ser testemunha e levar esse Jesus, o bom pastor, para que nós sejamos realmente um só rebanho, fazendo parte de um único pastor, Jesus Cristo, a pedra angular, né? Nós não rejeitemos como os judeus rejeitaram a pedra angular. Que esse bom pastor seja essa pedra de fortalecimento, né, que vai ser a sustentação na sua caminhada de fé e se transformar você num pastor que vai também ajudar as ovelhas que necessitam, que estão mais fragilizadas na sua caminhada ou que ainda nem ouviram falar desse bom pastor e que precisam ouvir. E cada um de nós, cristãos, católicos, apostólicos, romanos, sejamos transformados em novos pastores, né, para a evangelização das ovelhas que estão precisando. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja celebra hoje então o Dia Mundial das Vocações. Hoje nós temos aqui 2 irmãos nossos que vão receber o acolitato na nossa paróquia. Eu queria chamar aqui os nossos 2 novos acólitos, Gabriel e Lucas. Gabriel, Lucas, vou lhes fazer uma interrogação. Algumas. Vocês precisam ter essas disposições para se tornarem acólitos, serem investidos como acólitos. Gabriel e Lucas, quereis como membros do grupo